Quando você desbloqueia certos entraves da mente e passa a enxergar o mundo de forma mais detalhada e intimista, entendendo mecanismos que antes nem sabia que existiam, você flui melhor, ainda mais estando em silêncio e no foco consigo mesmo. E existem certas táticas e métodos que podem te gerar vantagens que chegam a ser injustas comparada com a vida e mentalidade de outras pessoas. Você irá se superar tanto que naturalmente será superior a muitos outros. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Foque pra valer, mas pareça indiferente. Você não precisa revelar os seus interesses e nem demonstrar para os outros que segue algum plano, porque quando as pessoas farejam propósito, algumas vão te parabenizar e te motivar, e a grande maioria te encherá de dúvidas e influências ruins. Comentarão que você não é capaz, que deveria focar em outra coisa, que o que você quer não é bom para o momento atual. Falarão mil coisas, enquanto que, sem que você perceba, tentarão te sabotar, inventando mentiras por aí, influenciando errado a cabeça dos outros, ou até impedindo que você tente algo, te colocando um problema para resolver na tentativa de tirar o seu foco. Vai por mim, nunca duvide da maldade alheia. Nunca subestime o que um ser humano pode fazer de ruim para outro. Logo, não demole. Não abaixe a sua guarda. Mantenha-se sempre atento a cada passo que der. E a cada passo, faça de forma calculada e discreta. As etapas do seu plano, os processos da sua conquista, quando derem certo, não comemore também. Não cante vitória antes da hora. Apenas ganhe ainda mais foco com a motivação dessa pequena vitória. E vá seguindo nessa, calado, na sua, sem chamar a atenção. Pois quanto mais tempo desse progresso você conseguir se manter quieto, sem que ninguém saiba o que realmente faz, ou o que realmente quer, mais fácil o caminho será para você. Porque existem duas coisas que podem atrapalhar para valer o teu percurso. Primeiro, a sua incompetência. E segundo, a inveja dos outros. Portanto, se você visualizar o valor dessa conquista na tua cabeça todo dia e se concentrar com êxito, entendendo a importância de cada ato, com certeza nessa mentalidade garantirá a sua competência, ainda mais com a prática diária. E se você não deixar a alegria te descuidar e nem a euforia te entregar, sabendo ser discreto diante das suas jogadas e daquilo que interessa, logo afastará os tolos que querem o seu pior. Lembre-se, quanto menos informações tiverem de ti, mais possibilidades você terá para jogar livremente. E quanto mais controle você obter do seu próprio caminho, menos controle terão em relação à sua mente. Siga essa fórmula e nada dará errado. Ame, mas desconfie. Ter um relacionamento amoroso, independente se tem 18, 25, 30, 40 anos, é ótimo. São experiências diferentes, com níveis alterados de maturidade e visão de mundo, mas que sempre ensinam. Sempre te revelam sensações únicas. E claro, te trará, em boa parte do tempo, uma boa companhia em ótimos momentos. Aliás, você também terá que lidar com as diferenças que terá com a pessoa, o que também é ótimo, tanto para amadurecer, como também para treinar a sua sabedoria em como lidar com essas dificuldades. Enfim, se relacionar é muito bom. O problema é você cair nessas historinhas de que se os dois se amam, então terão um futuro juntos. Porque essas expectativas
Essas certezas, entre aspas, que na verdade são só ilusões, envenenam a relação e é o motivo de boa parte das brigas. Pois é óbvio que terão expectativas diferentes também. É óbvio que vão se desentender e que às vezes nem será um problema específico dos dois, mas um problema do tempo em que estão. Enfim, o que quero dizer é que você deve amar, aproveitar, ter essas experiências sem medo, sem paranoia. Mas pare de confiar tanto. Pare de achar que tem certezas sobre o que você tem com a pessoa, pois tudo está ótimo agora, mas amanhã pode tudo dar errado, tudo desandar. E se você ficar nessa neurose, nessas altas expectativas, só irá se decepcionar, estragando os bons momentos e corrompendo toda a experiência. Aliás, não só a experiência, mas as memórias e a tua mentalidade também. Inclusive é por essa razão que tem gente que meses já se passaram e ainda não superaram o trauma de um término. Pois a queda foi tão feia porque a expectativa era alta. Bom, só pare de ter certezas que não existem. Aprenda a curtir, mas desconfiar em silêncio. Espere sempre pelo pior, não a ponto de ser paranoico, mas a ponto de saber e não ser pego desprevenido. Pense nas possibilidades e leve em conta todas elas, pois em qualquer relacionamento que tiver, as variáveis serão as mesmas, e seria tolice sua cair nas mesmas ilusões. Não se ofenda. Se você enxergar o fato de que um insulto diz mais sobre quem provoca do que quem recebe a ofensa, provavelmente nunca mais será ofendido. Entenda de uma vez por todas: aquele que tira o foco da própria vida, se incomoda com a vida alheia e fica por aí dando palpites e criticando, às vezes ofendendo, totalmente de graça, à toa, não tem segredo. É uma pessoa desesperada e frustrada. Alguém que, por ter uma vida infeliz, quer de algum modo deixar a vida do outro infeliz também. E se você cai na pilha dessa gente e responde à ofensa, adivinha, você estará na exata posição que gostariam de te ver. Alguém irritado, ofendendo de volta, perdendo a concentração no objetivo principal. É essa distração negativa que querem que você caia, e desse modo que querem que você perca a tua mente. Então, quando duvidarem, criticarem, te incomodarem constantemente, falando palavras ruins para ti, não leve para o lado pessoal. Apenas entenda que a pessoa sofre de fraquezas, sofre de imaturidade, não tem controle sobre a própria vida e sobre o que sente. E você não tem que dar atenção, apenas deve seguir o seu rumo e, no máximo, sentir pena de indivíduos como estes. Não dê respostas definitivas de imediato. Cuidado na hora de se comprometer com os outros, afirmar que irá em tal lugar, dizer que fará tal coisa, comentar que pode sim ajudar alguém. Cuidado com essas promessas e certezas que entrega aos outros, porque você tem uma opção bem mais inteligente, que é falar que deve checar a sua agenda, que precisa analisar os teus horários, passar para o outro a imagem de ocupado. Esse ato de não dar a resposta por agora, mas demonstrar que se importa, te dá tempo suficiente de analisar se é uma boa situação ou não. Afinal, dependendo da ajuda que se oferecer ou do lugar que afirmar que irá, você pode estragar o teu dia à toa. Tudo porque deu a palavra errada aos outros. E claro, você é livre para afirmar algo e depois voltar atrás da decisão.
mas percebe como isso é deselegante? Percebe como te passa uma imagem de fraco, de indeciso, aquele que fala que sim, mas depois dá para trás? É 1000 vezes melhor construir a imagem de ocupado que irá analisar do que do cara que só enrola e no fim não faz o que falou que iria. Sendo assim, quando te perguntarem, quando te pedirem algo, quando questionarem sobre uma coisa, escute atentamente. Demonstre importância ou atenção, mas diga que precisa checar os seus horários, que deve primeiro se organizar, para então dar uma resposta, porque o ato de ganhar tempo e espaço para pensar, com uma boa resposta no momento secundária, te dá a vantagem de dar uma resposta depois primária, que seja certeira e também selecionar as oportunidades que deve aproveitar. Aliás, isso também é uma vantagem quando perguntam sobre a sua vida pessoal. Se te perguntarem algo específico, dê uma resposta vasta, nebulosa, que não se define. Assim entenderão a mensagem de que você não conta fácil para qualquer um sobre a sua vida pessoal, que você respeita a tua privacidade, construindo uma imagem de seriedade em relação a você. Entenda o seu valor e lugar no mundo. Quanto mais você se definir, melhor será, pois as certezas estabelecem caráter e mentalidade, estabelece confiança e autocontrole. Afinal, como você conseguiria se controlar ou saber o que está sentindo, se nem sabe dizer bem quem é ou o que quer? Se você não tem as respostas para perguntas tão primordiais da sua existência, a sua mente não se formará direito. O teu propósito será apenas um esboço, e isso emperra todo o resto da sua jornada. Por isso, teste, pense, sofra. Cada dor, cada experiência que você vivenciar sozinho, use para tentar se entender, porque é um fato. Tem gente que passa 60, 80 anos viva e morre sem ter ideia de quem era ou do valor que de fato tinha para o mundo. Então, enquanto as pessoas tentam alimentar os seus vazios, enquanto alguns se perdem na falta de propósito, carregando vícios e péssimos hábitos, e pior, chamando isso de felicidade ou diversão, faça você uma real felicidade. Sem exageros, sem festas, sem barulho, sem falação. Apenas o ato de entender quem você é. Porque quando você se compreende, não existem mais inseguranças, e sem inseguranças, com certeza terá mais atitude e disposição ao fazer o que precisa. E como alcançar esse nível? Simples. Quem você é? Se fizer essa pergunta para si mesmo todo dia terá um progresso. Quais valores possui? Quais são suas habilidades? Que defeitos tem que podem ser corrigidos? E quais são aqueles que só pode conter? O que você sente em relação ao que já fez por si mesmo? Se arrepende de algo? Sente falta de alguma coisa? Essas perguntas existenciais te dão forma, te moldam, e parece besteira se perguntar isso todo dia. Mas quanto mais se investigar, mais poder terá sobre quem é e o que pode fazer. Apenas siga esse caminho intimista e pouco percorrido. Explore quem você é sozinho, sem distrações ou influência. Porque hoje, por exemplo, muitos tomam remédio até para se esquecerem do fato de que não sabem quem são. Não sabem controlar os seus problemas emocionais, porque nem entendem o que sentem e como começaram a sentir. Essa falta de autoconhecimento te gera aos poucos um vazio enorme e só preencherá de forma útil quando conversar de maneira sincera com quem você é. Como eu disse, parece bobeira, mas não existe nada mais poderoso quando está sozinho do que olhar para o seu reflexo e entender a sua essência. Não fique frustrado.
A pressão de errar, no geral, só te coloca em uma posição vulnerável que provavelmente te fará cometer ainda mais erros. Pois quando você se preocupa em excesso, demonstra frustração e se comporta sem muita paciência. Claramente irritado com as situações que acabou de lidar, você aborrece uma pessoa, causa uma discussão à toa, perde controle em outra situação importante. E o clima negativo que antes só estava na sua cabeça passa a contaminar todas as áreas da sua vida, até mesmo seu lar. Por exemplo, sabe esse pessoal que devido aos problemas do trabalho acaba com o próprio casamento em casa? Pois é, você tem que saber separar as coisas e principalmente ocultar as suas frustrações. Gastar essa energia ruim sozinho, pois independente do que você passou, ninguém quer escutar. Ninguém quer lidar com alguém que não está bem. Eu sei que talvez seja insensível da minha parte falar isso, mas é verdade, as pessoas não estão nem aí se você está irritado ou passou por vários problemas. Elas só querem que você resolva algo ou que dê a elas o que tanto precisam ou esperam de você. Logo, em vez de sair irritado por aí, deixando que o erro de ontem cause ainda mais erros hoje, faça o seguinte: separe esse acontecimento ruim e deixe para refletir ou solucionar quando for a hora. E enquanto tiver outras situações e obrigações na sua frente, concentre-se nelas, especificamente nelas. Pense no valor que elas possuem para ti e simplesmente mude de sintonia em sua mente. É difícil, mas pense que frustrado você não resolverá nada. Agora, produtivo, pode até ser que errou lá atrás, mas com a produtividade você acerta agora. E é isso que importa, não é mesmo? Portanto, mentalize essa questão quando sentir que algo te afetou, porque você demonstrar esse abalo não te ajuda, pelo contrário, só piora. Então, se você não quer que as coisas piorem, ande com indiferença, mova-se com destreza, sem revelar que algo aconteceu. E apenas naquele momento, concentre-se no que importa e deixe o resto para depois. Saiba separar etapas de outras, processos de outros processos, para que não haja uma contaminação, para que você simplesmente concentre-se e faça o melhor possível em cada área da sua vida. Porque se você só misturar as coisas e deixar a mentalidade ruim quebrar a boa mentalidade, então você verá tudo desabando, e com certeza não é isso que quer. Leia atentamente sem distrações. Se você não se alimenta direito durante todo o dia, passa a ter um mal-estar, fica com dor de cabeça, não pensa direito, sente uma fraqueza te dominando, e o teu desempenho cai pela metade ou pior, porque o seu corpo, conforme gasta energia ao longo do dia, precisa repor esses nutrientes, precisa de energia renovada que só o alimento completo fornece. E aí que está a questão. Se o corpo precisa disso, por que você pensa que a mente, que é o seu principal, aquilo que rege tudo, não precisa de ainda mais? Não só de energia, mas de um alimento chamado conhecimento. Se você não estimula o seu raciocínio, se não treina a sua concentração, se não desenvolve as suas ideias e organiza os seus sentimentos e influências internas, como acha que a sua vida andará? Não entende que, sem esses elementos bem desenvolvidos, nada da sua vida se desenvolve também? Se o seu raciocínio não estiver afiado, por exemplo, terá uma péssima comunicação. Assuntos desinteressantes, um pensamento lerdo e perda de oportunidades. Tudo porque não estimulou esse lado da tua consciência e mentalidade. Portanto, todos os dias, sem exceção, leia e aprenda. E não vem me dizer que você não tem tempo. Porque no trajeto do ônibus, no intervalo do trabalho, quando você está em casa depois de uma janta, e principalmente numa sexta a domingo, você tem um bom tempo para folhear umas páginas. E não é só ler.
é compreender, interpretar, conectar lições e assim por diante. É realmente deixar a sua mente alimentada com ideias e boas informações. Vai por mim. Se você trocar esse vício do celular pelo hábito da leitura, se aprender a conversar consigo mesmo, conforme agrega informações, entendendo o que antes não sabia, se você estimular diariamente o teu raciocínio, que anda tão parado ultimamente, você terá uma mente em si que funcionará cada vez melhor em todos os aspectos. O que é óbvio que ajudará você em todas as direções do seu rumo e te transformará em alguém mais sábio e esperto no geral. Logo, se esforce para cumprir essa etapa. Pois sim, talvez seja a mais simples que comentei nesse vídeo, mas é uma das mais importantes. Já que quebrar essas distrações inúteis do dia a dia e colocar em prática a tua concentração e mentalidade te transforma em um indivíduo de alto nível. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.